Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UMG do ano de 2024 que fala pra gente o seguinte: Jurandir e sua família estão se preparando para a construção da tão sonhada casa própria. Visando a segurança das instalações elétricas de sua residência, contrataram um engenheiro eletricista para desenvolver o projeto elétrico, atendendo todas as necessidades de consumo da família e as normas de segurança estabelecidas em lei. Com relação à iluminação, em alguns cômodos as lâmpadas serão ligadas em paralelo e em outros ligadas em série, como mostrado na figura. Com relação aos circuitos representados em seus elementos, analise a veracidade das afirmativas. Vamos lá. Já vamos analisar a primeira opção. A primeira opção fala o seguinte: em ambos os circuitos, as lâmpadas podem ser consideradas como receptores, pois transformam parte da energia elétrica em energia luminosa. Exatamente, isso está correto, tá? Porque o receptor ele pega a energia elétrica que ele recebe e ele transforma em energia não elétrica, né? Então, nesse caso, a lâmpada transforma em energia luminosa e parte vai ser dissipada em calor, mesmo que seja bem pouquinho, mas tem. Então, essa é a característica dos receptores, então a opção 1 está correta. Se a opção 1 está correta, a gente pode excluir a letra A e a letra C. Legal. A gente já viu aqui que a opção 2 está incorreta, mas eu vou dizer o porquê ela está incorreta, né? A 2 fala o seguinte: o valor da resistência equivalente no circuito A é o mesmo do circuito B. E isso não pode ser verdade, porque os circuitos estão ligados de forma diferente. O circuito A está em paralelo e o circuito B está em série. O cálculo da resistência equivalente é diferente. Se a gente tem os mesmos elementos conectados de forma diferente, então a resistência equivalente tem que ser diferente, cara. Com isso, a opção 2 está errada. Legal. Agora, observa bem. A opção 3, ela tem um erro aqui, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês qual é esse erro. Tecnicamente, de acordo com o gabarito da UMG, o gabarito é justamente a letra B. Porém, existe um erro aqui na unidade de medida. Eu vou mostrar para vocês qual é. Na questão 3, ele fala que a corrente elétrica do circuito é em microamperes. E bem, eu já desconfiei quando olhei o microampere, mas a gente só pode ter certeza depois que a gente faz uma conta, né? E aí a gente vai olhar o circuito B, ele está em série. E para a gente poder calcular essa corrente, eu vou calcular a resistência equivalente primeiro. A resistência equivalente do circuito é só somar. Então, eu vou pegar a resistência equivalente das 3 lâmpadas. E aí, a gente vai fazer o seguinte: a resistência equivalente vai ser justamente o valor da resistência da lâmpada é 160, de acordo com a figura. Tá bom? Ó, usando essa figura aqui, a gente tem uma resistência que vale 160. E com isso, a gente vai ter 160, mais 160, mais 160. E isso vai resultar em 480 ohm. Dito isso, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode calcular a corrente elétrica usando a primeira lei de Ohm. A gente sabe que o fase gera 127 volts, o neutro gera 0 volts. Então, a diferença de potencial desse circuito é de 127 volts. Com isso em mente, a gente vai poder usar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, e substituir os valores. Substituindo os valores, a gente vai ter o U vai ser 127, o R vai ser 480 vezes o I. O I é o valor da corrente. Observa que os valores são próximos, vai dar 0, alguma coisinha. E aí, o que vai acontecer? Quando você fizer essa divisão, né, de 127 por 480, você vai acabar encontrando 0,264 amperes. E aí, para você passar para milha alguma coisa, você tem que multiplicar por 1000. Então, só para deixar bem claro, para passar de ampere para milha ampere, a gente faz o quê? A gente multiplica por 1000. Porque o milha é a milésima parte. Para eu pegar esse cara e passar para a milésima parte, eu tenho que multiplicar
por 1000 vezes esses pedacinhos. E se eu quisesse passar de ampere para microampere, eu tenho que multiplicar por 1 milhão, porque micro é a milionésima parte. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu quisesse passar para microampere, a gente teria, né, multiplicando por 1 milhão esse valor, você teria 264 com 3 zeros aproximadamente microamperes, né? É claro que existe aqui uns números com vírgula e tudo mais, tá? Tem umas casas decimais, mas a gente é um valor bem próximo, tá vendo? É um valor bem próximo, então tá tudo certo a gente fazer esse roubinho aí. Só que se eu passo para mili, né? Eu chego justamente no 264, né? Miliamperes. Ou, se você quiser exatidão, 264,5, porque dá um número decimal. E aí existe o erro. O erro está justamente nesse prefixo de unidade aqui. O prefixo correto era o mili. Só que a opção, ela mostra micro. E o micro, ele é um prefixo que vale 10 a menos 6. Então, mostra um valor de unidade muito menor. O que torna essa opção, na prática, na realidade, falsa. Mas eu não sei o que aconteceu, se foi um erro de atenção, um erro de digitação, enfim, essas coisas acontecem. A gente não sabe o que acontece para poder culpar o vestibular. Então, essa opção, ela é falsa, mas ela é a opção do gabarito, beleza? E aí, a gente agora vai continuar analisando as próximas opções, né, para a gente ver por que a 4 está errada e a 5 está correta. A opção 4, ele fala que no circuito A as lâmpadas estão em paralelo e estão submetidas a diferentes tensões. Não pode. Por estar em paralelo significa dizer que a tensão tem que ser a mesma. Então, o que vai acontecer? Na opção 4, a tensão tem que ser a mesma. Então, a opção 4 está errada. Eliminando assim a opção D. E por fim ele fala que a resistência equivalente das lâmpadas do circuito é aproximadamente 53,5. Quando você tem lâmpadas que são iguais e estão em paralelo, a resistência equivalente pode ser calculada assim, ó. A REC vai ser R sobre N. E isso pelo fato delas serem iguais. O valor da resistência é 160. O número de resistências iguais é 3. E fazendo esse cálculo, você acha uma dízima periódica, né? Você acha aproximadamente 53,3 ohm. E com isso, a gente tem, né, que realmente é próximo de 53,5. E dessa forma, o gabarito, né, oficial da UMG é a letra B, com essa ressalva que existe esse erro de unidade, que o ideal seria ser mili. Então é isso. A gente vai encerrando essa questão. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tenham a fazer dessa questão, pode deixar aqui embaixo. E é isso. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. E é isso. Uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.